Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, a fé vem pelo ouvir. Então, a fé é uma questão de o que nós ouvimos. Então, quando você ouve a palavra de Deus, se você recebê-la no seu coração, se você expressar no seu coração aceitação para com a palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Então é muito menos quem fala e muito mais quem ouve. Olha o mistério. Quer dizer, tudo que nós vamos ministrar aqui vai acontecer na vida de alguém. Eu espero que seja na sua. Mas receba, se expresse. A fé, ela se expressa através da nossa voz, das nossas mãos. Você sabia que o seu corpo fala? Então, através do seu corpo. Então, fala para a pessoa do seu lado assim, ó, não é proibido dar glória a Deus, nem levantar a mão, nem dizer aleluia, nem dizer eu recebo. Fique à vontade, adore ao Senhor nesta noite. Então olha só, nossa campanha da Jornada Feliz, proteção pessoal para as nossas finanças. Neemias capítulo 4, versos 14 e 15. Quem tem a sua Bíblia, abra conosco. Neemias 4, 14 e 15. Neemias, nossa referência da Jornada Feliz é Esdras e Neemias. Neemias 4,14 diz assim, se você não tem sua Bíblia, pode abrir no seu celular, digita Bíblia Online, você vai achar, você vai poder acompanhar com a gente. Diz assim, 4,14, e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e poderoso, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Amém, Jesus? Queridos, aqui nesse texto, o livro todo de Neemias, ele fala sobre o terceiro regresso do povo de Deus do cativeiro babilônico, depois do Império Persa, para Jerusalém. O primeiro retorno foi com Zorobabel, e Zorobabel, Deus deu a ele uma missão especial, ele reconstruiu o templo, demorou 21 anos, mas eles reconstruíram o templo de Salomão. Claro que não tinha toda aquela pompa, toda aquela riqueza, mas eles reconstruíram. Eles pegaram muitas coisas do profeta Ezequiel, do formato do templo, inclusive para ficar nos mesmos moldes de Salomão. E depois Esdras retornou. E aqui em Neemias, irmãos, o que acontece? Se você observar no capítulo 1, diz o texto que alguém voltou de Jerusalém, e Neemias estava lá no Império Persa, ainda na antiga Babilônia. Ele era copeiro do rei e trouxe notícias. E ele disse, olha, o que aconteceu? Ele disse, versículo 3, lá em Jerusalém, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província de Jerusalém, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém caído e as suas portas queimadas a fogo. Então Neemias, ele era copeiro do rei. Diga comigo, copeiro. Então eu quero falar com você nesta noite sobre a trajetória de Neemias, sobre 50 dias para reconstruir os muros de Jerusalém, sobre de copeiro a governador. Diga comigo, de copeiro a governador. Olha o que aconteceu na vida desse homem. Ele era copeiro do rei. E o que acontece quando ele recebe essa notícia? Diz a Bíblia o que ele faz. Versículo 4. Ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, quando Neemias soube que os muros de Jerusalém estavam derrubados, que havia fome, miséria, o que é que ele fez? Ele se dedicou durante um período. Ele queria restaurar os muros, ele queria voltar a Jerusalém, ele tinha isso no seu coração, mas o tempo mais importante de toda a jornada dele foi este. Tudo começou aqui, quando ele gastou o tempo mais importante dessa jornada. O que ele fez? Durante 3, 4 meses, ele orou,
ele jejuou, ele chorou diante de Deus, ele intercedeu por sua família, por seus irmãos, ele se importou, ele valorizou, ele amou aquilo que se perdeu, ele fez confissão por si, pela nação, ele clamou diante de Deus. Queridos, a nossa vitória, quando começamos orando, jejuando, clamando, chorando diante de Deus, Deus se move em nosso favor. Deus se move sobre as nossas vidas. Agora avalia comigo, 3 a 4 meses ele fez isso. O que nós fizemos aqui em dezembro? 21 dias de jejum, oração, consagração. O que nós fizemos no projeto de vida? Em janeiro, fizemos 12 dias de jejum, oração, consagração, 1 hora por dia, na campanha das primícias. O que nós fizemos agora em fevereiro? 7 dias de jejum, oração, consagração. Se você não fez, dá tempo de você fazer ainda no mês de fevereiro. Soma comigo, 21 mais 12. Não fala todo mundo ao mesmo tempo, só um de cada vez. 21 mais 12, mais 7, 40 dias. Dezembro, janeiro, fevereiro. Tempo da preparação. Quem esteve conosco nesse propósito? Se você não esteve, dá tempo de você fazer os 7 dias ainda, agora no mês de fevereiro. Irmãos, ele ficou 3, 4 meses jejuando, orando, clamando, porque Deus colocou no coração dele um sonho, um alvo, um projeto: restaurar os muros de Jerusalém. Nesse ano, Deus tem colocado no teu coração proteger a tua família, proteger as tuas finanças, a proteção de Deus sobre a tua vida, realizar projetos. Muitos dos projetos que você pensa que veio de você, veio do próprio Deus para a tua vida. Projeto de salvação da tua família, ele semeia no teu coração. Então nós começamos nesse período orando, jejuando, clamando. Olha o que ele fez, ele se importou com as pessoas, ele orou, ele clamou, ele jejuou, não foi por si, foi por outros. Você consegue enxergar aqui, irmãos, o altruísmo? Você consegue enxergar aqui alguém que não olha só para o seu próprio umbigo? E eu pergunto, você se importa com a sua família? Deixa eu perguntar, se Jesus voltasse hoje, e nós oramos e cantamos aqui, Hosana, ora vem Senhor Jesus, o Espírito e a noiva dizem vem, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos vivendo o princípio das dores, nós somos a geração que prepara a volta de Cristo. Você já pensou, irmãos, se Jesus volta hoje, agora nesse momento aqui, nós vamos todo mundo arrebatado, subindo com o Senhor nos ares, nem provar a morte, já pensou? Mas para isso, irmãos, nós temos que estar preparados. Então nós cantamos aqui, ora vem Senhor Jesus, e se Jesus voltar hoje, nós vamos com Cristo, amém? Eu não senti muita firmeza nos amém aí, hein? Se Jesus voltar hoje, nós vamos com Cristo. Se você não está seguro, se arrepende, pede perdão a Deus, aí meu Deus do céu, a gente tem que viver hoje como se Cristo voltasse amanhã, é a nossa salvação. Mas veja, irmãos, ele orou, ele clamou, mas eu pergunto a você, se Jesus voltasse hoje, para onde iriam seus amigos que não conhecem Jesus? Para onde eles iriam? Só tem 2 caminhos, subir ou descer. Para onde eles iriam? Seus familiares que não conhecem Jesus. E a pergunta é, na referência de Neemias, você está disposto a orar, a clamar, a interceder, a chorar, a se importar com esses que estão perdidos? Uma das coisas que nós colocamos no projeto de vida é orar por 3 pessoas. Nesse ano você está disposto a orar pela tua família? Ai pastor, mas meus filhos estão nas drogas, estão nos vícios, não querem saber de nada. Eles estão iludidos pelo maligno, eles estão encantados pelos demônios, eles estão manipulados pelas trevas. A nossa batalha é espiritual, é orar, clamar. Neemias, ele ficou 4 meses orando, clamando. Você está disposto a orar por alguém? A buscar pela tua casa? Quem é que vai se levantar? A Bíblia diz no Antigo Testamento que Deus olhou e não via ninguém na brecha. Isso foi lá no Antigo Testamento, porque hoje tem muita gente na brecha. O que quer dizer estar na brecha? Estar na intercessão. Tem gente aqui para interceder? Tem gente aqui para orar pelos familiares, pelos amigos, pelos irmãos? A tua oração pode alcançá-los. Neemias, ele se importou,
ele se importou com os seus irmãos, com a família. E aí ele orou, ele se preparou, mas ele precisava da autorização do rei. Aí o que ele faz? Ele vai falar com o rei. Quando ele vai falar com o rei, a Bíblia diz que a boa mão do Senhor inclinou o coração do rei, favorável para com Neemias. A boa mão do Senhor, quando nós oramos, Deus faz com que as circunstâncias cooperem conosco. Deus faz com que as circunstâncias trabalhem ao nosso favor. Quando ele vai falar com o rei, Deus coloca o coração do rei favorável para com ele. Mas ele orou, se preparou. O rei fez um monte de perguntas para ele. E um homem sábio sabe fazer as perguntas certas. Você sabe que hoje é muito melhor você ter estratégia de fazer a pergunta certa do que dar a resposta certa. Porque às vezes quem tem que dar a resposta é a própria pessoa. Você tem que fazer a pergunta certa para fazer a pessoa se motivar e tomar uma atitude diante da vida. E olha, esse rei sábio fez as perguntas certas, e Neemias estava preparado para responder. O que você precisa, Neemias? Para onde você vai? Quantos dias? E Deus moveu a mão do rei, e o rei providenciou para ele tudo o que ele precisava, autorizou ele a voltar para Jerusalém. Mas por que o rei fez isso? Porque Neemias tinha algo tão simples, mas que nós muitas vezes ignoramos, e eu chamo isso de a unção da bandeja. Aliás, é bandeja, não é bandeja, né? Estou parecendo carioca falando aqui, né? A unção, diga comigo, a unção da bandeja. Põe a mão assim, a unção da bandeja. Prega comigo assim, ó, faz assim, ó, a unção da bandeja. Sabe o que é isso, irmão? Ele era o copeiro. E note que o copeiro na Bíblia sempre é abençoado. E quem é o copeiro? O copeiro é aquele que serve. Aliás, diz o texto, capítulo 2, versículo 1, quando ele se apresenta ao rei, vou até ler para você. Diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera eu triste diante do rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Irmãos, entenda isso. Quem quer prosperar na vida? Quem quer que o favor de Deus se derrame sobre a tua vida, principalmente na vida financeira? Eu estou falando para você aqui de um homem que era copeiro. O que é o copeiro? Aquele que servia o rei, aquele que trabalhava na copa, aquele que levava a comida do rei, aquele que provava antes. Olha, se tivesse alguma coisa envenenada, o copeiro morria antes. Ele dava vida pelo rei, ele era o que servia. Mas como Neemias servia? Diz a Bíblia que nós estamos aqui diante de um homem de Deus que nunca fez o seu trabalho com o coração triste, mas que servia sempre com... Vou ler de novo: nunca antes eu estive triste diante do rei. Quem quer prosperar? Quem quer um casamento feliz? Quem quer abençoar cada dia mais sua esposa, seus filhos? Nunca antes estive triste diante do rei. Tem luta, tem problema, tem dificuldade, mas olha como esse homem servia. E às vezes, irmãos, a gente quer prosperar. Aí a gente vai fazer o nosso trabalho como? Resmungando, reclamando, colocando defeito em todo mundo, xingando todo mundo. Será que vai prosperar uma pessoa assim? Isso quando não vai trabalhar fofocando, falando mal da vida dos outros, não faz bem feito. Neemias, ele era uma pessoa tão de Deus, ele fazia com tanto amor e carinho o seu trabalho, que ele servia com alegria. Eu lembro do Salmo 100. Salmo 100 diz assim: servia ao Senhor com... Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela assim: você está servindo a Deus com alegria? Servia ao Senhor com alegria. Se ele servindo um homem fazia isso, imagina a gente servindo a Deus. Mas quando você for servir, irmãos, a unção do copeiro, a unção da bandeja, é a unção daquele que serve. Eu não entendo uma pessoa que fala para mim assim, eu sirvo a Deus e mais ninguém. Será que serve a Deus? Pois aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, como é que está dizendo que ama a Deus que não viu, se não ama o seu irmão que está vendo? Irmãos, a maneira que nós demonstramos que nós servimos a Deus é servindo as pessoas. Deixa eu traduzir para você. Você tem que servir a sua esposa, você tem que servir aos seus filhos,
Você, irmã, tem que servir ao seu marido. A maneira que nós demonstramos, você tem que servir aos seus amigos. Aliás, alguém falou, não sei quem, talvez você me ajude a lembrar, alguém falou que maior é o que serve. Quem falou isso? Quem? Maior é o que serve. Quem quiser ser o maior, seja servo. Irmãos, Neemias tinha a unção da bandeja. Fala comigo, a unção. Agora fala com as duas mãos. A unção da bandeja. Agora olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, deixa eu te servir. Fala assim, ó, o que eu posso fazer para te servir? Não responde, irmão, porque a irmã já vai pedir dinheiro emprestado, já vai calcular. Também não abusa, né? Mas entenda isso, irmãos. O servir é do reino de Deus. Hoje nós estávamos ministrando no diaconato. Qual é a primeira palavra que define o diaconato? Diaconato é servir. Nós estamos aqui para servir. Jesus não veio para ser servido, ele veio para... Se o maior homem de toda a história, que é Deus e é homem, e se Jesus, que é Deus, veio aqui para servir, quem sou eu para querer ser servido, irmãos? Sabe? E servir é despojar-se de cargos, de posições, sabe? As pessoas não querem saber dos seus cargos, das suas posições, elas querem saber só uma coisa: se você se importa com elas. Você se importa com a sua família, com seus amigos? Fala assim, quem ama, serve. Fala para a pessoa do seu lado, quem ama, aí joga para você, não joga para ela, serve. Fala assim, deixa eu te servir. É a unção da bandeja, ele servia, por isso, Deus inclina o coração do rei. Agora o que ele faz? Ele vai para Jerusalém, mas o que ele faz? Ele planeja, ele faz um planejamento e um diagnóstico. Ele faz um planejamento. Ele se organiza, ele vai a Jerusalém, ele fica 3 dias, ele faz um diagnóstico, ele vê os muros caídos aqui e ali, e ele pensa, como é que eu vou restaurar os muros? Quem sabe a tua família está assim, ó, tudo destruído, mas nessa campanha, Deus está te colocando no coração assim, ó, para restaurar os muros da tua família, a proteção da tua família, as tuas finanças. Ele vai planejando, ele vai organizando, ele faz um diagnóstico, ele organiza, ele prepara tudo. E no capítulo 2:12 fala algo maravilhoso. Diga comigo assim, o poder do silêncio. Tem coisas na nossa vida que não acontecem, promessas não são liberadas, porque nós falamos demais, que nós não aprendemos a esperar em silêncio. Ele ficou 3 dias em Jerusalém, capítulo 2, versículo 12, e não falou nada para ninguém. Às vezes os seus projetos não dão certo, porque você fica falando para todo mundo, você fica aí se vangloriando para todo mundo, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer não sei o quê. Irmãos, desculpe a vulgaridade da expressão, falar até papagaio fala. Quando você fala, você cria uma expectativa, e quando você fala, você já cria inimigos, que tem pessoas, nem todo mundo do seu lado torce por você. Fala para a pessoa do seu lado, abre o olho, irmão, nem todo mundo torce por você. Você tem que falar para quem sonha com você, falar para o seu pastor, para aqueles que sonham com você. Tem pessoas, irmãos, nem é às vezes por ciúme, por inveja, não, é porque a pessoa às vezes ela vê que ela não consegue, e ela fica triste, poxa, o outro consegue, eu não consigo. Então você tem que ter muita prudência. Olha, quando Deus quis derrubar as muralhas de Jericó, ele disse para Josué, 6 dias vocês vão marchar, vão dar uma volta, e vocês vão andar em silêncio. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó. Diz que o segredo é a alma do negócio. Quem já ouviu? Porque se você conta, a concorrência já vem com tudo. Então tem coisas, irmãos, que nós temos que buscar discernimento em Deus e não falar. Só falar depois que deu certo. Só falar depois que resolveu. Porque se você falar, muita gente vai querer dar palpite, muita gente vai criar expectativa, calma. Tem coisas, presta atenção no que eu vou dizer. Tem coisas que só diz respeito a você, a tua esposa e no máximo teu pastor, tua pastora. Então, fala para a pessoa do poder do silêncio. Neemias, olha a estratégia dele, não fala com ninguém.
Aí, depois, o que ele faz? Ele encontra motivação na adversidade, ele vence o desânimo. Ele diz no versículo que nós lemos, 4,14, diz aqui a palavra, olha, não temais. Irmãos, o medo, como instinto de sobrevivência, é bom, é saudável. Um pouquinho de medo faz bem, mas pavor, pânico, terror, isso não é de Deus. Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, de ousadia. Fala para a pessoa do seu lado, vença o temor. Pastor, mas eu estou com receio. Fala para a pessoa, vai com medo mesmo, aí. Amém, Jesus? Ai, pastor, mas vai, encara, enfrenta. Ir em frente é enfrentar. Tem coisas que a gente tem que ir mesmo com um pouquinho de medo, um frio na barriga, mas Deus é contigo. Não se deixe dominar pelo pânico, pelo pavor, pelo terror. Neemias diz, não temais. Ele fala ao povo, quando ele já está em Jerusalém, os inimigos se levantam, ele diz, não temais. Mas o que ele fala? Lembrai-vos do Senhor, lembra de Deus. O que diz Lamentações? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que vai na sua memória? Tem pessoas, eu conheci pessoas assim, que qualquer situação que surge, ela só fala que vai dar algo negativo. Estou vendo uma situação aí, a pessoa lá está indo, está conseguindo entrar na faculdade. Olha o que a pessoa fala, a faculdade é complicado, tem que estudar, tem que ralar, é difícil, a pessoa começa, não termina. Você conhece alguém assim? Que você fala assim, olha, rapaz, deu um negócio aqui, uma dorzinha na barriga, rapaz, isso aí pode ser um câncer no intestino, cara. Isso aí pode ser, olha, rapaz, isso aí eu vi uma vez, um cara morreu. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Você conhece alguém? Que você não pode falar que a pessoa já está sangue do cordeiro. Irmãos, não tema, traz à memória o que te dá esperança. Quando você põe a cabeça no travesseiro, lembra que Deus, Ele já te curou, Ele já te salvou, Ele já te renovou, Ele já te livrou de coisa muito pior. Ele é Deus na tua vida. Ele fez no passado, mas Ele quer fazer hoje. Ele quer fazer mais hoje, mais amanhã. Traz a memória de onde Deus te tirou. Sabe, irmãos, essa canção que nós cantamos aqui outro dia, o Cássio, o Jeff cantou. Lembra de onde você saiu, de onde nem era para você estar aqui. Olha onde Deus te colocou. Confia no Senhor, não temas, traz a memória, lembra do Senhor grande, poderoso. Ele é poderoso, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então lute. A nossa vida, irmãos, tem batalhas, não é só mar de rosa, céu de brigadeiro. Tem fases que a gente tem que lutar. Abraão era militar? Abraão não era guerreiro, não era, mas quando levaram Jó, sua família, ele pegou 318 criados na sua casa e foi para a guerra. Tem horas que você tem que lutar, a situação exige que você levante um jejum, uma oração na tua casa. Eu lembro quando nasceu o Lucas, fizemos o teste do pezinho, que é até o quinto dia, né, pastora? O teste do pezinho, deu fenilalanina aumentada, o máximo era, sei lá, 4, deu 6 pontos, não sei o que. Aí fomos falar com o pediatra, ele falou, olha, o que é isso, doutor? Ele falou, olha, isso, né, o seu filho, pai, pode ser deficiente, pode ter deficiência de mental, pode ter isso, pode ter aquilo. O que eu fiz, irmãos? Eu fui para a batalha de oração. O pastor e eu começamos a corrente, a campanha, falamos com a missionária, entramos em jejum, em oração. Eu lembro uma noite, a Paty estava deitada com o Lucas na cama, e eu fiquei quase mais de uma hora orando, clamando, expulsando o demônio, repreendendo, e Deus mostrou para mim. Comecei a lembrar que na minha família já tinha acontecido várias vezes que quando estava alguém grávida, caía e a criança nascia com deficiência. Quando nascia alguém, nascia com problema. Eu entendi que era um espírito que andava na família quando nasciam as crianças, para trazer dor, perda, trazer alguma coisa, alguma deformidade. Eu orei, eu clamei. E sabe, irmãos, um pai por um filho, uma mãe por um filho, faz tudo, faz ou não faz, para defender um filho. Naquela hora, irmãos, orei, clamei, repreendi, expulsei, entrei em guerra, suando, guerreando, vencendo em oração. E clamamos, orando, mais de uma hora orando, até que eu senti vitória. Que naquilo eu tinha que ser um guerreiro, eu tinha que lutar pela minha esposa, pelo meu filho.
Resultado, fizemos, oramos, clamamos. Depois de um tempo voltamos a fazer o teste. Deu de 6,4 veio para 2 pontos, não sei o que. E está aí o menino aí cheio de saúde, vida, alegria. Então, meu amado irmão que está aqui, homens que estão aqui, cadê os homens? Pais. E também fizemos um voto. Foi aí que a pastora Pati e eu fizemos um voto. Nós oramos: Senhor, se o Senhor nos quer no ministério como pastores titulares, nós vamos dizer sim. Foi aí, pastor Samuel, que a gente fez um voto de ser pastor titular. E Deus curou o nosso filho. O poder do voto. Mas você que é pai, ouça o que eu vou dizer. Às vezes Satanás está deitando e rolando com os teus filhos, com a tua esposa. Você é o sacerdote do lar. Tem horas que você tem que se levantar. Eu lembro quando o pastor Paul Yang-cho veio aqui no Brasil. Talvez o Everton lembre dessa época, 1980, não sei quanto. Paul Yang-cho veio para cá e todo mundo pensou no estádio que ele vai pregar uma mensagem revolucionária. Ele pregou, sabe o que? Aquele que crê em mim vai expulsar demônios. Essa foi a mensagem dele. E eu marquei aquilo, nunca esqueci. Meu Deus, pastor da maior igreja do mundo na história do cristianismo. A igreja dele, Deus recolheu ele ano passado, acho que foi, né? Ano retrasado. Maior igreja do mundo na história do cristianismo. Mais de 1 milhão de membros. Nem na época dos apóstolos tinha isso. Que também tinha menos gente no mundo, né? Enfim. E ele veio para falar isso. E ele dizia assim, ó: você cristão, de vez em quando você tem que se levantar em oração. Você tem que dizer em nome de Jesus: sai da minha casa todo espírito de demônio. Em nome de Jesus, toda ação de Satanás, sai do meu lar, sai da minha família, sai da minha mente. Eu não aceito, em nome de Jesus. Usa a autoridade do nome de Jesus. É a tua casa. Pai que está aqui, esposo, você é o sacerdote do lar. Cadê as mulheres, mães, esposas? Querida, você lá é a mulher virtuosa. Usa a autoridade do nome do Senhor Jesus. Declara, sabe, você vença em oração. E aqui Neemias falou isso: lutai. E quais são as armas da nossa milícia? Não são carnais, são espirituais. Efésios 6,12, a armadura de Deus. Então é a oração, é o clamor, é vencer em oração. E ele disse: lutai. Mas lutar por quem? E ele responde: lutai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas esposas, pelas vossas casas. Nós temos um motivo pelo qual lutar, pela nossa família. E ele disse para fazer isso, irmãos, unidos. Mateus 18:19. Se 2 de vocês concordarem aqui na terra no que pedirem, será feito por meu Pai lá no céu. Deixa eu falar uma coisa para você, família. Tem coisas, promessas que só são liberadas quando você e o seu marido chegarem a um acordo. Quando você e a sua mulher chegarem a um acordo. Não adianta, meu amado, você que é casado, é uma aliança. Tem coisa que enquanto vocês dois não se entenderem naquele assunto, Deus não vai liberar. É só quando os dois concordarem. Mas como que Deus vai abençoar se vocês brigam até pela cor da casa? Comprou uma casa nova, que alegria. Aí estão brigando porque um quer pintar de verde, outro quer pintar de azul. Meu Deus do céu, pinta de amarelo e pronto. A casa que vocês conquistaram. Então você que está com a sua esposa, com o seu esposo, pega na mão dele aí, pega na mão dela assim, ó, e fala assim, ó, Salmo 133. Fala assim, ó, Salmo 133 para nós. O que diz o Salmo 133? Onde há união, ó, como é que fala? Que os irmãos vivam mas tem gente que lá na casa pensa que é vivo em união. É unhada, uma unhada para cá, uma unhada para lá. Não, é união. Eu sei que não é fácil, irmãos, mexe com o nosso orgulho, principalmente nós que somos homens. Não é fácil. Mas sabe, querido, eu prefiro vencer o meu orgulho e ser feliz no meu casamento do que ficar toda hora criando encrenca por besteira. Como a gente briga por besteira. Fala comigo assim, Salmo 133. Tem promessas que só são liberadas na minha vida. Ó, eu sou casado com a pastora Patrícia, vai para 28 anos de idade. Sim, eu casei com ela quando ela tinha 12, 14, 12. Não, ela tinha 17. Aí você faz a conta e chega na idade. Aleluia, Jesus, né? Mas olha só, tem coisas na nossa vida, presta atenção, que demorou 10, 12, 15 anos para acontecer. Enquanto o teimosinho aqui não baixou a bola,
não acontecia. Porque tem coisas que só acontecem quando a gente está em união. Fala comigo assim, o poder da unidade. Unidade é mais do que união, porque quando casa os dois se tornam, pastora Regina, não é? Uma só carne, é o ministério de uma só carne, não tem como descolar, é o grude. O meu irmão, ele chama a esposa, ele e a esposa conversam de vez em quando, é o grude, não tem, é o grude, eu e a pastora Paty, está grudado, não tem separar, amém Jesus? É o grude. Então o poder da união, a união na família. E mais, o que ele fala, capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. A unção da alegria contínua tem que estar na tua casa, no teu lar. Isso fortalece os laços, os vínculos. Tem problema, tem luta, tem dificuldade. Falou, conversou sobre o problema, ok, conversou, agora vamos virar a página e vamos se alegrar. Vamos falar de coisa boa, vamos falar disso. Os problemas a gente coloca na mão do Senhor e vamos sorrir, vamos ser felizes. Disso depende a tua saúde. Quem está me entendendo? Lá na tua casa tem que ser um ambiente de alegria. Irmãos, não é toda a situação do meu trabalho que eu falo para minha esposa. O que ela tem a ver? Por que eu vou lá incomodar ela com situações do meu trabalho? Eu vou resolver com quem trabalha comigo. Quem trabalha comigo nós vamos resolver. Mas a minha casa é um ambiente blindado, você entendeu? Ouça mais o que eu vou dizer para você. Você quer ver os seus filhos se afastarem da casa do Senhor? É você ficar toda hora falando de problema na frente dos seus filhos. A gente tem que ter filtro. Nossos filhos não têm maturidade. A criança de 8 anos tem maturidade? 12 anos tem maturidade? Não. Você só vai falar de coisas, de situações de gente adulta quando eles forem adultos. Às vezes a gente estraga os nossos filhos. Ouça mais uma coisa que eu vou dizer para você, homem que está aqui. Você, quando casou, sua esposa olhou para você e falou assim: esse é o meu príncipe. E você disse amém. Eu disse amém. Eu disse glória, sou eu mesmo. Amém, Jesus? Aí ela olhava para você: esse homem vai longe, esse homem, olha, nossa, é o meu protetor, é aquele que olha por mim, aquele que me motiva. E você chegava alegre e trazia uma flor, um cartão e falava. Depois de uns anos, você chega em casa todo dia só falando de problema do trabalho. Porque aquele fornecedor, porque não sei o que, porque isso, porque aquilo. E todo dia, você em vez de chegar alegre, feliz, chega todo dia reclamando. Daqui a pouco essa esposa, olha, não sei não. Quem está entendendo o que eu estou falando para você? Você, irmã, quando seu esposo escolheu você, disse assim: essa é a minha princesa, é a coisa mais linda do mundo. E você disse: sou eu mesmo. Foi ou não foi, meninos? Você falou: esse é um homem de bom gosto, escolheu certo. Foi ou não foi? E você estava toda sorridente, recebia ele em casa com um beijinho e carinho, e orava por ele, queria estar junto. Agora, depois de um tempo, você só quer falar com ele para reclamar da vida? Porque está ruim isso, porque está ruim aquilo, porque... Eu não digo de vez em quando, um problema ou outro, mas se todo dia você ficar ali só falando disso, daquilo, daqui a pouco esse homem desanima. Quem está me entendendo? Irmã, quando seu marido está chegando em casa, receba ele, receba. Está chegando o seu gatão, está chegando meu príncipe, rufem os tambores, toquem as trombetas, estenda o tapete vermelho, que está chegando meu príncipe. Eita glória, aí pastor, cadê os homens aí? Aleluia, Jesus. Oi, irmã. Mas aqui você está lá e mexendo no fogão e aquele feijão, e foi provar, ficou um negócio de feijão no dente assim, o cabelo todo encebado, né? Aquela camiseta assim, né? Parisoto, Mioto 2004. O homem chega, ele põe o pé para entrar na porta, você tira esse sapato aí, porque eu limpei esse chão aí, deixa lá. Meu Deus, parece um pitbull, cara. Olha, mano, daqui a pouco esse homem desanima. Quem está me entendendo? E você, meu irmão, chega em casa, chegava assim: meu bem, meu amor. Agora chega em casa, abre a porta, não diz nem bom dia, nem boa tarde, já senta vendo a televisão. Que isso, chegou em casa: meu amor, tudo bem, beijinho, como é que tá? Quem está me entendendo? Lá na tua casa tem que ser um cantinho do céu. Blinda o teu lar, a tua família. Sabe, o maridão tem que ter vontade de ir para casa.
A esposa tem que ter vontade de estar com o marido. E quando você entende isso, olha para mim aqui, você jamais vai fazer isso aqui. Você sempre vai fazer isso aqui. Quem está me entendendo? Você nunca vai dizer assim, minha esposa tem que isso, tem que não. Você sempre vai dizer, eu tenho que mudar aqui, porque quando eu mudo a minha ação, a minha esposa vai mudar a reação. E vou dizer para você, presta atenção, você marido que está aqui, você sabe como tocar o coração dessa moça aí. Sabe ou não sabe? Hã? Eu sei. Quem sabe como tocar o coração da esposa? Você sabe. O jeitinho de falar, de conversar. Irmãos, quando a gente namorava, a Paty ligava para mim, eu mudava até o tom de voz. Eu sei, irmão. Sabe? Dia de juntar graveto, quem é casado entenda, né? Amém, Jesus? Ela liga, alô, tudo bem? Aquela voz grave assim, né? Lá do outro lado ela já fica... Você sabe, irmã, você sabe o caminho do coração desse homem aí, sabe ou não sabe? Quem sabe das irmãs? Claro que você sabe. Então é só fazer o que você sabe. Quem quer que seu lar seja um cantinho do céu? Então aplauda o Senhor pela vida da tua esposa, do teu esposo. Amém, Jesus? Você que é casado, fala assim para sua esposa, ó, casei com a melhor mulher do mundo. Fala aí. E você que é casada, fala para o seu marido, casei com o melhor homem desse planeta. O melhor homem do universo está aqui do meu lado. Amém, Jesus? Alegria contínua. Ele fala, a alegria do Senhor é nossa força. Mas, olha a luta. Veio o espírito maligno que a pastora pregou aqui semana passada. O espírito de Sambalate, Tobias e Gesem. Era 3, irmãos. Veio 3 dos infernos contra ele. Um era governador lá da Samaria, outro de uma província do lado, e se levantaram contra Neemias. Olha, é a besta, o falso profeta, o anticristo. Veio 3. E você reclama quando às vezes só tem um te incomodando. Neemias tinha 3. Tinha 3 ali contra ele, e tudo que é lado cercado. Parece aquela canção que canta o Gabriel Guedes, né? Parece que eu estou cercado, mas sou guardado pelo Senhor. Quantas vezes, irmãos, parece que a gente está cercado de inimigo, de luta, de problema. Mas o que Neemias fez? Ele não desanimou. O inimigo veio para tentar intimidar, para tentar jogar intriga, confusão, crítica, ameaças. O que ele fez? 10 vezes os inimigos tentaram fazer eles parar a obra. Qual é o objetivo do inimigo? É fazer você desanimar, é fazer você parar. Irmão, não pare. Tem luta, tem batalha. A vitória do inimigo é fazer você parar, desanimar e desistir. Fala comigo assim, não vou parar, não vou desistir, porque a Bíblia diz que se o justo recuar, Deus não tem prazer nele. Continua andando, continua firme, porque Deus vai contigo. Ele vai na frente, Ele vai contigo. Olha Isaac, ele cavou um poço. Os filisteus criaram uma encrenca com ele, colocaram o nome do poço lá, Ezeque. Intriga, confusão. Isaac deixou, cavou outro, contenderam com ele de novo, Sitna, que é o que? É intriga, confusão, guerra. Ele não quis beber da água da amargura 2 vezes. Ele cavou o 3º poço, pararam de contender com ele. Ele colocou Reobote, o Senhor alargou o nosso caminho, mas ele não parou de cavar poços. Não pare, irmão. Tem luta, tem dificuldade, querido. Tem afronta contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu trabalho, as tuas finanças. Não pare. Isaac não quis beber da fonte das águas da amargura, da inimizade. O que quer dizer isso? Ele não ficou batendo boca, não ficou discutindo, ele continuou trabalhando. Continua trabalhando, continua orando, que Deus vai contigo. Deus então, Ele dissipa a estratégia do inimigo, Ele peleja por nós. Os inimigos dizem, ó, desce aqui, pare a obra para nós fazer aqui isso. Ele diz, não vou descer porque estou fazendo uma grande obra. O que é não descer? O inimigo quer ver você bater boca, brigar, xingar. Não, deixa para Deus, ora, confia no Senhor. Levantou até falsas profecias contra Neemias. Levantou uma lá, ó, está vindo os inimigos, vai lá para o templo. Ele disse, não sou sacerdote, como é que eu vou lá no altar do templo?
Ele conhecia a palavra, ele não se deixou vencer. Aí veio uma luta contra eles, você tem que fugir. Capítulo 6, versículo 11, ele fala assim: um homem como eu fugiria? Que isso? Irmão, não fuja. Não fuja da batalha. Tem luta, tem batalha. Deus é contigo. Ah, pastor, mas levantou lá uma lá que está assediando o meu marido. Ora, vigia, conversa com teu marido, Deus vai te dar vitória. Levantou lá no colégio, isso, aquilo, ora, não desista da tua casa. Levantou problema no meu trabalho, não desista, Deus vai te dar vitória. Ele foi com coragem, e todo o povo colocou mãos a obras. Eles trabalhavam, eles vigiavam, eles oravam, o povo continuava trabalhando. O objetivo dos 3 inimigos era fazer eles parar a obra, eles não pararam. Faça suas declarações diárias, profetize. Você é imagem e semelhança de Deus, você é filho de Deus. Você já pensou? Outro dia eu vi um post daquela menina que é filha do Silvio Santos. Não é o nome daquela que é evangélica lá? Patrícia. Ela foi falar numa igreja e ela falou assim: todo mundo fala que eu sou filha do Silvio Santos, que eu isso, que eu aquilo. E eu fico pensando, se eu como filha do Silvio Santos, me sinto bem e tal, imagina nós todos como filhos de Deus. Se ela sendo filha do Silvio Santos se sentia bem, muito melhor é ser filho de Deus. Quem é filho de Deus aí? Deus é contigo, querido, sabe? Conheça a tua identidade. Deus não te abandonou, Ele não perdeu o controle da tua vida, Ele está com você. Nesse ano Ele vai te dar vitória. Construa esses muros de proteção, blinda o teu coração, blinda a tua família, blinda as tuas finanças, porque Deus vai te dar vitória. Deixa Deus pelejar por você. Veja Neemias, eles declaravam, eles profetizavam, eles vigiavam e oravam, eles estavam preparados, sabe, irmãos? Nós temos que ter essa estrutura física, espiritual, emocional, nós temos que ter essa estrutura mental. Fortalece a tua mente, blinda o teu coração, te fortalece em oração, porque Deus vai te dar vitória. Quanto mais luta, maior o propósito que Ele tem com a tua vida. Quanto mais dificuldade, mais longe Deus quer te levar. Ele quer te levar para o próximo nível, então te prepara. E eles foram com toda essa batalha, essa luta. O que aconteceu? Capítulo 6, versículo 16, a obra foi concluída em 52 dias. Ele não era engenheiro, não era arquiteto, mas com temor a Deus, vigiando, orando, jejuando, trabalhando, Deus deu vitória. Deus vai dar vitória para você nesse ano. Não te desvia, não sai dos caminhos do Senhor, não desista, porque a vitória é certa no Senhor sobre a tua vida. Em 52 dias eles concluíram. E quando concluíram, olha só, 6,16, ouvindo nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam ao nosso redor, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Quem é que vai fazer a obra na tua vida? Não é força do teu braço, é a mão do Senhor. É a mão do Senhor na sua vida. Aí o que Ele faz? Depois que eles construíram, que foram abençoados, a pergunta: quem é você depois de ser abençoado? Quem é você depois de alcançar as promessas? Eles podiam, como tantos por aí, depois que recebem o milagre, se desviam, se afastam de Deus. Sabe o que eles fizeram? Diz a palavra, capítulo 8, que Esdras e Neemias, eles fizeram o quê? Eles, depois de reconstruir os muros, eles reuniram o povo. E no capítulo 8 há um texto maravilhoso de Neemias, que diz que Neemias chama Esdras e ele lê toda a lei do Senhor. E há um texto tão maravilhoso, no capítulo 8, versículo 9, diz que todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Sabe o que é isso? Todo aquele povo, ouvindo a meditação, a leitura da palavra, de manhã à noite, eles pararam, fizeram algo solene. Todos eles choravam, porque amavam a palavra de Deus. Querido, ama a palavra de Deus, medita na palavra, leia a palavra. O cristão não vive sem meditar na palavra de Deus. Não dá para você pedir um avivamento com a boca aberta e a Bíblia fechada. Medita na palavra. Eles amaram a palavra, eles meditaram na palavra. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um concerto. Eles meditando na palavra, eles viram que eles estavam errados.
Ele diz: olha, nós estamos errando, nós estamos com tanta coisa errada na nossa vida, vamos nos arrepender, vamos confessar pecados. E Neemias confrontou os nobres, os magistrados, e havia julgo desigual, casamentos que não eram abençoados por Deus. Eles se empenharam, eles restauraram o louvor no altar, eles restauraram as turmas dos sacerdotes, eles restauraram os dízimos e as ofertas. O povo não estava dizimando, não estava ofertando. Quem sabe você, querido, já foi fiel dizimista, ofertante, parou por quê? Volta a ser dizimista, volta a ser ofertante. Eles restauraram, depois que eles foram abençoados, eles se converteram mais ainda. Sabe, esse é o segredo. Quem quer que Deus multiplique bênçãos na tua vida? Sabe qual é o segredo? Quanto mais Ele te abençoa, mais fiel você é. Seja fiel. Eu lembro da história de William Colgate, aquele que criou o creme dental. Ele foi para Nova York montar uma empresa, orou a Deus, cristão. Deus abençoou ele. Ele era dizimista, ofertante. Depois que ele abriu a empresa, cresceu, sabe o que ele fazia? Ele cada vez ia abençoando mais a obra, investindo na obra, nas missões, investindo em filantropia, como eu falei aqui na quarta-feira. Quem quer prosperar aqui? Quem quer prosperar? Se você não veio na quarta-feira, está no YouTube, assista a nossa palavra de quarta-feira sobre proteção para as nossas finanças. E William Colgate, no fim da sua vida, ele vivia com 10% e doava 90% do que ganhava. Sabe, querido, esse é o segredo. Quanto mais Deus me abençoa, mais fiel, mais santificado, mais consertando a minha vida. Eles fizeram conserto. Veja, irmãos, esses três, Zorobabel, Esdras e Neemias, eles prepararam o caminho do Senhor. Foi por causa desses três homens e toda aquela geração que, quando Jesus veio, havia cristãos fiéis, como Isabel e Zacarias, os pais de quem? João Batista. Como Simeão e Ana, aqueles que apresentaram Jesus lá no templo, e como Maria e José, por causa do testemunho desses três, Zorobabel, Esdras e Neemias, que fizeram 3 jornadas felizes, restaurando, protegendo Jerusalém, protegendo. O que mais eles faziam? Eles celebravam. Na tua casa, ouça o que eu vou dizer, tem que ter festa. Lá na tua casa tem que ter festa, tem que ter celebração. De vez em quando você tem que fazer alguma coisa lá com a tua casa, com a tua família. É celebração. Pastor, mas a grana está curta. Não tem problema, nós vamos fazer aqui na nossa casa um rodízio de picolé. Me convida, tá? Que eu sou viciadinho em picolé, irmãos. Quem foi lá em casa hoje sabe, né? Picolé, meu Deus, uns 4, 5 por dia se deixar. Eita glória, né? Então, querido, tem que ter festa, tem que ter celebração. Quando o filho pródigo voltou, o que o pai fez? Lá na tua casa tem que ter alegria. De vez em quando, alguma coisa, você e os teus filhos, tem que ter festa. Eles celebraram, eles fizeram procissões, eles fizeram uma dedicação dos muros, eles se alegraram, eles deram glória a Deus, eles fizeram um memorial, eles foram gratos. Sabe o que é um memorial? É você lembrar. Por isso que eu digo, nós somos pessoas que somos levados pelo que vemos. Lá na tua casa tem que ter um retrato seu da sua esposa. Quem tem na sua casa um retrato seu da sua esposa? Tem que ter, para você olhar todo dia, e de preferência do seu casamento. Eu tenho lá em casa, eu e a Paty. Pensa 2 coisinhas mais lindas, meu Deus do céu. A Paty mesmo é uma bonequinha assim, hoje é mais linda ainda, né? Claro, né? Pensa eu, irmãos, pesando 67 quilos, cabelão assim, estilo na época Chitãozinho Chororó, aquela franja até em cima dos olhos, assim. Pensa numa coisinha bonita lá. Tem que ter na tua casa, querido, algo visual, sabe, é um memorial. Nós temos que ter memoriais. Por quê? Porque o ser humano é um ser litúrgico. Nós somos litúrgicos, nós somos de fases. Para eu nunca esquecer, coloca lá na tua casa uma foto, você e os teus filhos, para você todo dia você passa assim, olha, esse é minha filha, meu filho, sabe, isso vai manter o vínculo no seu coração. Eles levantaram memoriais, o povo de Israel toda hora levantava um memorial, memoriais de gratidão. Mas veja, Neemias, ele amou tanto aquele povo, que ele fez eles se corrigirem, que ele fez eles se consertarem. E tem um versículo na Bíblia, que eu não quero que você se assuste, mas eu vou ler para você, capítulo 13, versículo 25,
diz a Bíblia que tinha alguns que não queriam obedecer. E sabe o que o Neemias fez? Eu fico pensando se fosse um pastor. Olha o que ele fez. 13:25. Contendi com eles, amaldiçoei, espanquei alguns deles, arranquei os cabelos e fiz prometer por Deus, dizendo que não iam mais pecar. Tu já pensou? Meu Deus, hoje dava cadeia, né? Mas pode ler, que ele arrancou os cabelos, vai se converter, rapaz. Na época era outro período, né? Período de guerra, Mas por quê? Porque ele amava aquele povo. E olha o que ele diz para encerrar, 13:31. Tudo ele restaurou. E ele diz, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Ele concluiu a carreira, ele acabou a sua caminhada, mas ele podia olhar para trás, ver o fruto do seu trabalho e se alegrar. Qual é o legado que você e eu vamos deixar para a próxima geração? Hoje, irmãos, eu estava orando, preparando para o culto, e do nada, fui olhar alguma coisa na internet, e eu achei um momento do pastor Myles Munroe. Quem lembra do pastor Myles Munroe? Esse pastor foi um pastor que ajudou muito a nossa igreja há anos atrás. Ele era embaixador de um país lá das Bahamas, eu acho, não sei, quem lembra aí? Ele pregava muito, ele vinha nas convenções nacionais, no estado aqui o missionário também trouxe ele uma vez em Joinville. Ele pregou muito para ensinar a gente sobre o reino de Deus, sobre a palavra. Deus já recolheu ele. Eu achei um vídeo, até compartilhei no Facebook, dele cantando uma canção que ele compôs. E eu lembrei daquele homem, sabe, me deu uma vontade de chorar no meu coração, porque eu lembrei, olhando para aquele homem, foi alguém que deixou um legado. Que assim possa ser na tua vida, querido. Ninguém vai ficar aqui para frente, para sempre. Se Jesus não voltar logo, que 100 anos nós já fomos para a glória. Mas que as pessoas, e eu ouvindo aquilo, eu falei para Deus assim, ele deixou um legado tão legal, esse pastor. Se você pode olhar lá no meu Facebook, eu publiquei num outro lá que eu falei assim, meu Deus, se o Senhor não voltar logo e, sei lá, o Senhor me deixa aqui até os 100 anos, tá bom, mas se for antes ou depois, o Senhor que sabe, mas que um dia as pessoas possam olhar para trás e sentir o que eu estou sentindo por esse pastor. Sabe, pastor Samuel, me deu sabe, meu Deus, esse homem tocou a minha vida. Eu escrevi as mensagens dele. Já pensou seus filhos lembrar de você quando você partir, daqui muito tempo, né? Cada um ter longevidade, e dizer assim, poxa, que saudade do meu pai, da minha mãe, porque eles foram relevantes na minha vida. Eles fizeram tudo que podiam por mim, me ensinaram, me corrigiram, me orientaram. Que você possa deixar um legado. Eu ofereço essa palavra da nossa jornada feliz. Proteção pessoal, proteção para as nossas finanças, mas proteção para a nossa família. Os teus filhos possam se alegrar de você. Que você possa ter essa alegria, sabe? Quem sabe você fala assim, pastor, mas eu vim para a igreja todo errado, eu fiz tudo que não presta, né? Até outro dia eu estava falando com um querido aí, né? Me contando de tantas coisas, né? Olha onde Deus resgatou a gente. E o nosso passado, irmãos, ó, já era. Está lá na cruz. O que importa é daqui para frente. Que você possa daqui para frente ser relevante na vida das pessoas, na tua casa, na tua família. Sabe? Que você possa ter alegria dos teus filhos em vida. Olha o que eu vou dizer aqui, em vida. Poder dizer com alegria, esse é meu pai, essa é a minha mãe, que eu amo, tenho muita alegria. Seus filhos podem dizer obrigado por ser meu pai, por ser minha mãe. Que você possa ter essa alegria. Da sua esposa em vida dizer para você, obrigado por você ser meu marido, obrigado por você ser a minha esposa, sabe? Que você possa ter essa alegria, querido. Blinda a tua família, blinda o teu coração, blinda as tuas finanças, e que a proteção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre o teu lar. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Eu quero orar com você.
quero orar com você. Feche os seus olhos. A pastora Paty foi muito feliz aqui numa colocação. Hoje termina a nossa campanha da Jornada Feliz. Mas a partir de hoje, que todas as bênçãos acompanhem o teu lar, acompanhem a tua casa. Que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos. Se não servimos ainda, mas profetiza, serviremos ao Senhor. Pai, nós oramos agora, meu Deus, com cada pessoa que está aqui na tua casa. Meu Deus, como Neemias, nós temos tantos muros de proteção para reconstruir sobre a nossa vida, quem sabe a nossa vida emocional, Pai. Quem sabe não blindamos o nosso coração, e hoje estamos vivendo, Pai, por circunstâncias da vida, nosso coração dilacerado, nosso coração magoado, ferido. Ajuda-nos, Senhor, a lançar sobre Cristo Jesus todas as nossas ansiedades. Restaura o nosso coração, as nossas emoções. Quem sabe demos lugar a tantos pensamentos negativos, pelas circunstâncias da vida, Pai. Meu Deus, vem blindar a nossa mente, arranca todo pensamento negativo, faz-nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quem sabe nas nossas finanças, Pai, maus negócios, negócios precipitados, ajuda-nos a restaurar, Pai, as nossas finanças, a blindar a nossa vida financeira, a nossa família, Pai. Quem sabe os filhos afastados nas drogas, nos vícios, mas nós não desistimos deles, nós não recuamos, nós continuamos orando e intercedendo pela nossa casa, pela nossa família. Salva, Senhor, a nossa família. Ensina-nos, Senhor, a melhorar como pais, como esposo, esposa, como filhos, como irmãos. Ensina-nos a melhorar, Pai. Abençoa o nosso lar, nossa casa, nossa família. Encerramos esta campanha, Pai, mas que a partir daqui o fluir do Teu Espírito venha, que tenhamos uma jornada feliz em tudo o que fizermos, na nossa casa, na nossa vida, nas nossas finanças, no nosso coração, na nossa mente. Seja o Senhor o guarda de Israel, o guarda das nossas vidas. Nos guarda, nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Fica em pé no seu lugar. Agora procure as pessoas da sua família. Se você tem alguém da sua família aqui, procure a sua família, pega na mão da sua família. Procura seus filhos, pega na mão da sua família, dos seus filhos. E agora nós vamos orar juntos, abençoar o nosso lar, a nossa casa. Nós estamos reconstruindo os muros de proteção. Pega na mão da sua família, dos seus filhos. Procura aí do seu lado. E vamos orar juntos. Você que é pai, comece a orar pela sua esposa, pelos seus filhos. Você que é mãe, ora pelo seu marido, pelos seus filhos. Agora você orando pela sua família, se eles não estão aqui, ore por eles, ore por eles, ore por eles. Enquanto nós louvamos, você vai orando pela tua casa, pelo teu lar, pela tua família. Ore pelas finanças da tua casa. Irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em As ti. nossas finanças, no nosso coração, flui Espírito Santo sobre as famílias, sobre os Fogo lares. não me queima, Aleluia. nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é
irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Levante as suas mãos, diga assim comigo: meu Deus. Diga: meu Deus, seja o Senhor o guarda da minha vida. Diga: ajuda-me, Senhor, a guardar o meu coração. Põe as mãos assim: a guardar o meu coração, a guardar a minha mente. Seja o Senhor o meu escudo, a minha proteção. Diga: meu Deus, guarda as minhas finanças, guarda a minha família. Diga: eu declaro, a minha família é do Senhor Jesus. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Amém. Pode sentar na presença do Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus. Quem está abençoado aí, diga: amém, Jesus. Glória a Deus.